Se a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, hoje nós vamos compartilhar o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de João. Bom, no capítulo 19 nós até comecei a falar um pouquinho no último vídeo, no verso 37, diz assim: Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Jesus veio para liberar a verdade. E essa verdade que nos liberta, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele veio para declarar quem ele era, para demonstrar para mim e para você isso. Jesus aqui, no capítulo 19, ele está perante Pilatos, né? E no verso 2 diz: Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Então, eles humilharam Jesus. Jesus foi muito humilhado. Colocaram ali uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Jesus, para que não fosse colocada sobre a minha e a sua. Né? Aquilo que Jesus passou de tribulação, de tormento, pensamentos, né? Tudo, toda condenação, todo mal, toda obra maligna, todo pensamento ruim nas nossas mentes foram colocadas ali naquele momento sobre a cabeça de Jesus. Nós somos guardados por Ele, amém, irmãos? Quando Jesus então vai ali para ser crucificado, os irmãos conhecem, e eles estão ali prestes a crucificá-lo. E Jesus então, ele carrega, obviamente, sua cruz. Olha só o verso 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, Pilatos fez questão de dizer, de colocar ali na cruz, que Jesus era o rei dos judeus. Mas não só o rei dos judeus, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém? E os judeus ficaram chateados, falaram: não ponha que ele é o rei dos judeus, ponha que ele disse que era o rei dos judeus, né? Mas Pilatos deixou da forma como estava, amém? Depois disso, né, Jesus brada ali na cruz que estava tudo consumado, e no capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus, e aqui eu gostaria de focar mais, porque hoje Jesus vive, amém, irmãos? Ele não está morto, ele vive. E diz que Maria Madalena saiu de madrugada, né, para o sepulcro. E no verso 3 diz: Saiu, pois. Verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao seu sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então eles estavam aqui, Maria chegou lá, viu que não tinha nada, não tinha o corpo de Jesus, a pedra estava removida. E ela então falou para aqueles discípulos: olha, Jesus não está lá. E um correu mais do que o outro. Eu não sei por que a Bíblia fala isso. Mas aí eles chegaram, depois você pode ler aí, olharam, viram os panos, viram, creram, e cada um voltou para a sua casa. Verso 10 diz: E voltaram os discípulos outra vez para a sua casa. Mas olha só o que fala dessa Maria. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que choras?
Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Mas olha só, quando Jesus chama o nome dela. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Mestre, Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus não se mostrou primeiro para o discípulo que correu mais. Jesus nem se mostrou primeiro para Pedro, que foi ali depois, né, um dos maiores apóstolos, aquele que foi mais usado, vamos dizer assim, ali no início da igreja. Mas Jesus se mostrou primeiro para Maria Madalena, porque ela tinha um coração apaixonado pelo Senhor. Essa mulher aqui, irmãos, ela estava ali de madrugada. Ela foi de madrugada ali até o sepulcro, porque ela amava o Senhor. Cada um voltou para sua casa, mas ela não tinha para onde ir. Ela não tinha outro lugar a não ser os pés do Senhor, os braços do Senhor. Sabe, nós hoje precisamos ter essa paixão, ter esse anseio. Quando aqueles anjos falaram: ele não está mais aqui, ela falou: onde é que vocês puseram ele, que eu vou lá buscar? Irmãos, essa mulher era uma prostituta. Provavelmente era alguém magra, frágil, mas ela não mediu esforços para buscar o Senhor. Ela queria o Senhor, né? E quando ela vê Jesus ali, ela muito provavelmente se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus fala: calma, calma, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai, né? Não me detenhas aqui, não me pare aqui, né? Porque eu ainda não subi para o Pai. Ou seja, ela chamou a atenção de Jesus por causa do clamor dela. Depois ela fala para os discípulos, né? E Jesus então aparece para os discípulos. No verso 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Quando há um ambiente de medo, de tribulação, a maioria das vezes Jesus declara uma palavra de paz. Paz seja convosco. É isso que ele falou aqui para os discípulos, né? E aí ele mostra ali, né, para os discípulos o buraco nas suas mãos, do seu lado, né? E eles então reconheceram ao Senhor. Mas é interessante que a Bíblia faz questão, no verso 24, de dizer que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ou seja, ele perdeu talvez o culto mais importante, a reunião mais importante, ele não poderia faltar, ele faltou naquele dia, né? E quantos irmãos às vezes não valorizam a reunião, né? E nesse momento aqui, Tomé, eu não sei o que ele estava fazendo, a Bíblia não diz, mas diz que ele faltou o culto. E aí, uma semana depois, Jesus aparece. Mas nesse interim, nesse meio, os discípulos falaram: olha, Jesus apareceu e tal. E Tomé fala: pois eu só creio se eu ver, se eu tocar o dedo na ferida. E aí, olha só, quando Jesus aparece novamente, o que ele fala? Verso 27. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí, ele toca e crê. E aí o Senhor fala, né? Mas bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. Então, Tomé nos fala desse irmão que foi agraciado por Deus, porque Jesus fez questão de voltar no culto seguinte para dar oportunidade para ele ver, para que ele pudesse crer naquilo que o Senhor tinha vindo fazer. E no último versículo, aí no verso 31, diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O alvo do livro de João, ele diz isso, que é para que você reconheça que Cristo é o Filho de Deus e que, uma vez que você crê, você vai receber a vida eterna.
Amém? Creia nesse nome, receba esse nome, em nome de Jesus. Aleluia.